Olá a todos, eu sou o Diego e esse é o seu canal Psicanálise no YouTube. Metapsicologia freudiana, né? O que é esse treco? Mas antes, aquelas três coisas para me deixar bem feliz. Dá like no vídeo, se inscreve no canal e aperta o sininho. Muita gente discute se a psicanálise ela é uma parte da psicologia, ela é um segmento, uma ramificação, ou se é uma ciência à parte. Não vou entrar no mérito hoje, essa não é a questão. Hoje nós vamos falar assim da contribuição da psicanálise para a psicologia. Se você se matricular na faculdade de psicologia, você vai ter aula de psicanálise, você vai ser apresentado ao pensamento do Freud. Então, vamos lá. Quando se ouve metapsicologia, o prefixo salta aos ouvidos, né? A melhor associação que nós temos é com a metafísica. Metafísica é um ramo da física que estuda elementos que não podem ser estudados em laboratório, por exemplo, o tempo, o espaço. Quando o Einstein, teorizou o tempo, falou o tempo é relativo, desenvolveu ideias acerca da viagem no tempo, ele está falando de metafísica. Quando Stephen Hawking nos diz tempo e espaço são dois conceitos diferentes, sem os quais você não pode falar de forma indissociada. E indo além, eles são curvos. Isso é metafísica. Quando você vai no cinema e assiste um filme que fala de universo compartilhado, isso é metafísica. Meta é aquilo que vai além, é o que transcende. E a ideia da metapsicologia é essa. Enquanto a psicologia concentra-se a temas que podem ser estudados em laboratório, por uma comprovação via comportamento, via estudos neurológicos, a metapsicologia ela vai estudar elementos que não podem ser estudados dessa forma. Identidade, a emoção, o adoecimento, a influência da cultura, a representação. Qual que é a diferença entre afeto e emoção? Afeto é a força bruta, ela jorra. A partir do momento que você dá um nome e você dá uma função, o afeto vira emoção. Então, o afeto localizado com um sentido que te liga a alguma coisa, que te preenche, que faz você ficar ligado àquilo de alguma maneira e faz ficar que nem um bobo quando você pensa naquilo, é amor. Essa é a diferença entre afeto e a emoção. É o tema da metapsicologia. Ou quando você olha, depende da época da humanidade, existem adoecimentos que não tinham em outras épocas. Ou quando você olha, por exemplo, no Brasil, nossa cultura, existem adoecimentos que não existem numa cultura africana ou numa cultura asiática. E o mesmo vai. O Japão tem doenças que só existem naquela cultura, tribos africanas têm doenças psíquicas que só existem naquela cultura, e por aí vai. E qual a relação entre a identidade, a cultura e o adoecimento? É essa tríade. Lembra que eu falei que a metafísica ela tem um princípio básico que é assim: objetos materiais só existem a partir do momento em que você os percebe? A metapsicologia vai para uma linha parecida. O que eu falei da emoção? A emoção só passa a existir enquanto você dá um nome e uma função. O adoecimento é a mesma coisa. Você tem um negócio, você tem uma coisa que dá uma inquietação, que dá uma angústia, que passa a controlar e tomar sua vida. Parte do tratamento é tentar dar um nome para aquilo, é tentar criar uma coisa aquilo, é tentar dar uma função, é se criar isso. E é nesse ponto que a gente está num terreno da metapsicologia. Você cria um conceito, você cria uma história, você cria uma ideia, você cria uma alegoria, e aquele adoecimento passa a existir
passa a existir enquanto um sentido e ele pode ser tratado e até curado a partir do momento que se desenvolve. Independente da linha que você segue, se é uma coisa mais cognitiva, se é uma coisa mais comportamental, se é uma coisa mais neurológica, você precisa saber o que é. Você precisa ter um contexto, você precisa ter uma função. E essas são as grandes contribuições do Freud. Sabe? O adoecimento, o tratamento, noções de identidade, noções de uma construção do eu, quem sou eu no lugar que eu habito, na minha cultura. É possível eu ser eu em outro idioma, porque algumas pessoas, quando fazem intercâmbio, quando mudam de país, surtam. Ser Diego em português é diferente de ser Diego em francês, por exemplo. São todos conceitos da metapsicologia que trazem um conceito impossível de ser replicado, ser estudado no laboratório, mas que eles existem, e eles existem desta maneira, eles são criados, eles se fazem. É um vídeo um tanto quanto polêmico, achei que seria interessante. Diz aí o que você achou, dúvidas, sugestões, críticas, escreve embaixo. Até a próxima, obrigado.